Então, eu quero conversar contigo pelas obrigações que você já está acostumado a ter na tua empresa, nas obrigações que você paga perante teus funcionários. Por exemplo, assim, você sabe que o salário você precisa pagar no mês seguinte ao mês trabalhado até o 5º dia útil. E que esse 5º dia útil não pode ser prorrogado, tem que ser sempre antecipado, né? Se cair no domingo, tem que pagar até no sábado. Você sabe que as férias você precisa pagar a cada um ano que o funcionário trabalha, né? E que você tem um ano de prazo para ser pagas essas férias e que o funcionário goze, né? Ele tem 30 dias de férias como direito para gozar. Ele pode, pela nova regra, até dividir em 3 períodos, mas que na hora de pagar, esse pagamento tem que ser feito 48 horas antes do início do gozo das férias e que, inclusive, você tem que remunerar as férias com no mínimo 1/3 a mais. Esse 1/3 está escrito na Constituição. Existem convenções trabalhistas que determinados sindicatos, eles até estipulam que esse adicional das férias seja superior a 1/3 constitucional que a própria Constituição prevê, certo? Isso você já sabe. Você sabe também que teu funcionário, antes das férias, precisa ser avisado com 30 dias de antecedência. Eu, particularmente na prática, eu encontrei muitos casos que não cumprem isso. O aviso vai lá na hora de assinar as férias, mas assim, coisa social acabou, certo? E aí que começa sempre a dar aquela cutucada, que precisa mudar a cultura do empresário em relação a isso. Outra obrigação que você conhece, o 13º salário, tá? O 13º, você sabe, teu funcionário trabalhou um mês, tem direito a 1/12 do 13º. Então, anualmente, ali, 30 de novembro, você precisa pagar a primeira parcela do 10º, 20 de dezembro a segunda. Tanto na primeira quanto na segunda, você já vai ter que recolher o FGTS e somente na segunda que você vai pagar o INSS, tá? Isso eu sei que você conhece. Lembrando também, você precisa arcar com o repouso semanal remunerado, ou seja, você vai pagar o domingo. O funcionário trabalhou a semana toda, tem direito ao domingo. Faltou, injustificado, perde o direito. É o teu RH que administra isso aí. O aviso prévio indenizado, né? Você está mandando o funcionário sem justa causa embora. Você tem que pagar no mínimo 30 dias, tá? E dependendo do número de anos que esse funcionário trabalhou na tua empresa, vai acrescentando um dia a mais, né, nesses 30 dias mínimos. Então, trabalhou X anos, ele vai de repente pagar até 40% de aviso prévio indenizado, ok? O FGTS, você tem conhecimento que é teu encargo, tua responsabilidade pagar esse 8% sobre a remuneração mensal de FGTS e depositá-la na Caixa Econômica. E se você demitir esse funcionário, você vai precisar pagar 40% sobre esse saldo. Isso você também sabe. Você, imagino que conheça que o teu funcionário que dependa de transporte público regular, ele tem direito a vale transporte, certo? Onde esse funcionário vai pagar apenas 6%, o restante é tua responsabilidade. Você sabe que teu funcionário tem direito a salário família, se ele receber num valor entre 877,68 e 1.319, ele vai receber um determinado valor na tua folha de pagamento, só que esse valor você consegue reembolsar quando do recolhimento do INSS, tá? E você sabe que também os teus funcionários têm direito a adicional periculosidade, insalubridade e adicional noturno, se as condições de trabalho assim exigirem. Não mudou nada, continua todas as mesmas regras, o que muda é onde você vai informar, tá? Então, por isso, só estou relembrando os direitos trabalhistas que os funcionários têm. Outra situação, você sabe que teu funcionário não pode começar a trabalhar sem ter feito o exame admissional e tá com o registro na carteira pronta. O registro em carteira juntamente acontece com o contrato de trabalho, ok? Então, assim, isso já existe na lei. Eu trabalhei numa empresa, né, onde o funcionário não pisava no local de trabalho dele sem ter feito o exame admissional. Eu acho isso, na época, nossa, eles não deixam. Gente, é regra, tá? O restante que não está cumprindo com isso. Coisa social vai poder acontecer? Não, não vai.
Porque você só vai conseguir tirar o contrato de trabalho do cidadão depois que você inseriu no sistema a data do exame de trabalho, o exame de admissão dele, tá? Então, assim, vai estar tudo amarradinho, certo? O que mais? Os tipos de contrato de trabalho. Eu posso contratar um funcionário por prazo determinado, e o mais comum é por prazo indeterminado. O contrato determinado, eu tenho o contrato de experiência, o contrato de aprendizagem, tudo nesse sentido. E o indeterminado, não. Passado o contrato de experiência, ele se converte em contrato indeterminado e fica ali enquanto a relação de trabalho estiver de acordo, né? De repente o funcionário não quer mais trabalhar contigo, ou você não quer mais aquele funcionário, o contrato é rompido. Existe também, de acordo com as novas regras, o contrato intermitente, onde a pessoa pode ter mais de um registro na carteira, então, e você vai chamando ela para trabalhar, né? Então, isso é uma novidade de uma alteração legal recente, tá? Mas tá lá, já tinha mudado a lei antes da exigência do E-Social. Existem períodos de trabalho, né? Que a pessoa, de repente, o teu turno, ele é noturno, mas eu também tenho o trabalho que é mais comum, eu vou trabalhar o período integral, eu posso ser contratada para trabalhar apenas meio período, ou posso ser contratada para trabalhar em horário reduzido, tá? Isso tudo implica no contrato que eu fiz e na remuneração que eu vou receber, ok? Diz lá na Constituição também que no máximo eu vou trabalhar 8 horas por dia e 44 horas semanais, ou seja, eu trabalho 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Tem pessoas que, indústrias principalmente, não trabalham nos sábados. Elas equilibram, elas distribuem essas 4 horas durante a semana, mas está tudo em contrato, em acordo de compensação de horas, isso já existe na tua empresa, tá? O que acontece também, que você conhece, é que se a pessoa trabalhar além desse contrato normal, ela tem direito a hora extra, né? Tem o adicional, a Constituição diz o adicional mínimo de 50%, mas os sindicatos estão pedindo mais que isso, certo? E que no máximo, em média, essas horas extras sejam 2 por dia, tá? Isso tudo você já conhece que essa lei existe, ok? Na tua categoria específica, né? Se você é comerciante, ou se você é indústria, você é moveleiro, você é da tecelagem, você é cerâmica, enfim, metalurgia, você precisa ver com o teu sindicato quais são as conquistas daquela categoria. Por exemplo, nessas várias convenções que eu já vi, então já comentei com vocês agorinha, tem o adicional de férias, que ao invés de ser um terço constitucional, tem sindicatos que pedem 40%. O aviso prévio diferenciado, já vi também. O percentual de hora extra muda muito, né? E também vai dizer ali, conforme a categoria, se pode ou não exigir aviso prévio quando esse funcionário for demitido sem justa causa. Ou seja, tem sindicatos que não permitem, por exemplo, estou mandando a pessoa embora, não quero mais que o funcionário trabalhe aqui, vou dar o aviso prévio. Eu preciso fazer o aviso prévio indenizado. Tem sindicato que não permite que o funcionário continue trabalhando nos próximos 30 dias. Então, são especificidades de cada categoria que você precisa ver, né? Nas demissões, cada demissão é uma motivação. É você que está demitindo, é ele que está pedindo. Existem as demissões com justa causa, sem justa causa. Isso tudo tem que ser informado no E-Social, né? O controle de ponto. Empresas com mais de 10 trabalhadores são obrigadas por lei ao uso de controle de ponto, né? Para algumas empresas, o uso de controle de ponto eletrônico é obrigatório, aquele que você vai com o dedo ali, tira e tudo mais. E esse controle de pontos, horários de entrada, saída, intervalo, eles todos vão desembocar, vamos dizer assim, num sistema de folha de pagamento, e isso vai estar sendo avisado dentro do E-Social qual é o horário que você está cumprindo, se é que você está cumprindo, certo? Dali, de repente, a complexidade da tua empresa, o próprio sistema de folha de pagamento já faz esse cálculo, não precisa manualmente alguém fazer. Isso já existe, essa regra já existe. Existe uma outra regra que talvez você, micro e pequeno empresário, não esteja a par, tá?
mas as maiores empresas, então assim, a lei exige que toda empresa de grande porte com mais de 100 funcionários deverá preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, tá? E aí tem uma proporção que agora com o E-Social o governo vai estar sabendo, né? Ah, mas eu não encontro ninguém. Opa, a empresa está oferecendo condições e aí deve vir uma fiscalização em cima disso. De novo, isso tem a ver com empresas de grande porte, mas entenda que se sua empresa crescer, você vai ter que se preocupar com isso, tá? Outra situação, que as micro e pequenas empresas estão dispensadas, certo? Quando está no Simples e tudo mais. Mas se você crescer, eu preciso te alertar em relação a isso. Existe na CLT uma cota de aprendiz, aquele menor aprendiz que precisa contratar em relação ao número de funcionários, 5 a 15% de jovens na condição de aprendiz, que agora no E-Social a gente está emitindo esse alerta, tá? Principalmente se você sair do Simples ou se tua empresa crescer, você vai precisar se preocupar em relação a isso aí. Os prazos para o cumprimento das obrigações trabalhistas, né? Então, as férias tem um prazo. Você tem que pagar 30 dias, a partir do que ele completa um ano. Se ele completou um ano, você tem um ano pela frente para ele gozar esse período, tá? Só que você precisa, antes desse gozo, avisar esse funcionário com 30 dias de antecedência. Repito, na prática isso não acontece, né? Infelizmente, é comum não acontecer. A lei diz que precisa, diz aonde que você vai. Eu estou vendo assim que no E-Social esse é um dos principais detalhes que o pessoal vai ter que se adequar. Porque eu já tive caso, eu trabalhei 16 anos em RH, por isso que eu tenho toda essa experiência para passar para vocês, né? Então, por exemplo, assim, ó, aquela senhora está com o filho doente, o filho vai precisar ficar, está com uma doença infecto-contagiosa, vai ficar em casa. Chega lá no RH, por favor, libera minhas férias, não estavam programadas, mas eu preciso ficar em casa com o filho. Ok, vamos liberar, a empresa de bom coração vai ajudar. Faz lá esse aviso com data retroativa. Repito, esse aviso vai sair do E-Social, tá? Esse aviso vai sair da plataforma com um registro, como é que a gente vai saber, um validador ali embaixo, que dia que foi saído e tudo mais. Não tem mais como dar o jeitinho, né? Na prática, o que acontece? Você sabe, né? A gente acaba tentando dar o jeitinho, mas agora em diante não vai, porque antes você tinha consciência, o fiscal não seria comum que chegasse na tua empresa, mas agora o fiscal não vai chegar. Você que vai dar informação para ele através do E-Social. Ele vai estar sentado na mesa dele só recebendo. E de novo, aquela inteligência artificial que eu te falei, ela vai estar cruzando os dados e vai estar emitindo alerta para esse pessoal que vai estar fiscalizando, ok? Então, no E-Social, com base em todas essas obrigações trabalhistas, são criados eventos, tá? E esses eventos vão ser alimentando a plataforma, tá? E esse é o teu pessoal de RH, ou então do teu escritório de contabilidade, que ele vai estar se preocupando em alimentar esses eventos. E, por favor, você, empresário, dê atenção para eles, porque, de fato, esses eventos é todo, digamos assim, o alicerce do E-Social. Tá? Esse pessoal precisa de informações, desde o cadastro até a movimentação mensal dos pagamentos dos teus funcionários. Nessa situação das obrigações trabalhistas, o que eu posso concluir, você vai concluir também. Perceberam que as obrigações trabalhistas não mudaram em nada? O que muda é a forma do fisco verificar se tais obrigações estão sendo cumpridas. O fisco não irá mais até a empresa fiscalizar. O empresário estará se denunciando sempre que tal prazo não for cumprido. E as multas virão pelo correio, com aviso de recebimento, certo? É esse o ensejo desse E-Social. Repito, a lei não mudou nada, o que muda é a forma de você informar.